todos vocês que estão aqui nesta noite. Muito bom, obrigado pela adoração, obrigado por esse tempo. Cada um de vocês que chegaram, que conseguiram chegar. O trânsito hoje estava forte, mas estamos aqui, amém? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui, são parte desta escola de rompedores, amém? Creio que Deus vai fazer coisas extraordinárias estes dias e estamos assim com uma grande expectativa, de verdade. Eu sei que Deus tem preparado nossos espíritos, tem preparado a atmosfera para que nós sejamos a receber uma medida grande e extravagante da glória de Deus, amém? Sim, que muito feliz de estar aqui na casa de novo, depois da conferência, da escola anterior, e agora poder estar aqui para fazer esta nova medida, acrescentar uma pérola que eu considero que é a escola do rompedor, amém? Eu creio que de todas as escolas que nós temos feito no Brasil, né, nós temos em torno de 20 escolas, esta é a que mais vezes nós fizemos dentro e ao longo do Brasil, né? Então é uma matéria assim já experimentada e com grandes resultados. Quando tem uma expectativa que Deus vai fazer coisas grandes mesmo, amém? Assim que vocês que estão aqui, aqueles que estão aproveitando hoje pela transmissão da mídia, eu tenho certeza de que o Espírito Santo hoje mesmo vai repartir dons, talentos, ativar coisas, mexer atmosferas e muita coisa que está travada vai se abrir hoje e vai destravar, amém? Aqueles que ainda não participaram de uma escola, você vai ter 2 aulas, tá? Então nós teremos um tempo e depois um segundo tempo e assim será amanhã e passado também. A transmissão é somente hoje porque é dia de culto da casa, a transmissão é aberta, mas os demais dias será aqui em privado para nós, também com as ministrações, amém? Que posso dizer para você, se você chegou por primeira vez ou está assistindo, as palavras que falaremos aqui, não tome elas somente como um ensino, deixe que a unção seja transferida. Uma escola profética não se baseia em argumentos, em conhecimento, senão em transferência de vida e de experiências proféticas, amém? Que hoje possamos nós aqui, diversos ministérios, igrejas que estão aqui reunidos, pastores, já apresentaremos alguns de vocês, mas o importante é que hoje o reino se estabelece em nosso meio, com força, com violência, e que Deus traga e acrescente essa medida que Ele tem que trazer para cada um de nós, amém? Eu não sei você, mas eu tenho expectativa em que Deus possa nos surpreender de uma forma forte e agradável nestes dias. O professor está com expectativa de ser surpreendido, claro. Quando nós abrimos o profético, nós não sabemos o que vai acontecer. Porque o que está do outro lado das portas proféticas é um mistério do reino, que quando vem se manifesta com liberdade, com propriedade, com autoridade, amém? E então nós veremos esse algo sobrenatural, amém? Cadê os apóstolos da casa? Estão de viagem, né? Estamos com saudade ou não? Amém, glória a Deus, mas amanhã já estarão aqui conosco, né? Estamos preparados? De verdade? Muito bem, bem-vindo então à escola do rompedor. E eu queria falar nesta noite no primeiro tema. Se você quer abrir sua Bíblia em Gênesis, vamos começar aí. A escola do rompedor, por que esse nome? Bom, alguns anos atrás eu tive um entendimento de que existem muitas pessoas, a maior massa da população, mesmo dentro do cristianismo, da igreja, eles têm crescimento contínuo, né? Tem as pessoas que estão estagnadas, paradas, detidas, mas em geral a igreja ela está em crescimento. As pessoas têm um crescimento, as famílias, as empresas, os ministérios, as igrejas, em qualquer esfera, mas o crescimento ele é contínuo. Você pode traçar uma curva, e glória a Deus por isso, e que é ascendente e as pessoas vão crescendo. Rompimento não é isso. Rompimento é quando acontece algo que você sai da estatística, sai do normal, da projeção que você faz, do cálculo que você tem e acessa algo que realmente a palavra é rompimento, porque não cabe na medida, não cabe naquela planificação. É algo muitas vezes maior. 10, 20% é um crescimento esperado e seria ótimo e excelente. Mas quando você duplica e passa 100%, 150%, 200%, 300%, isso é alguém que rompeu. Então, na maioria dos casos,
As pessoas têm de pronto rompimento na vida. Quer dizer que tem crescimento contínuo e em algum momento deu salto. Aconteceu milagre, descobriu produto, teve uma revelação profética, recebeu dom espiritual em alguma esfera no ministério e ela provoca rompimento e salta a nível maior. E ali você vê que aquela igreja teve grande crescimento e salto. Isso é rompimento. Mas existe algo na Escritura. Você tem que entender que os dons não são somente aquela lista de 9 dons ou 9 frutos do Espírito Santo. Não. Deus tem uma diversidade de dons. Você entende? E existem dons, existem unções na Escritura que não estão claramente escritas, mas não vemos a evidência delas. Ok? Tá? Por exemplo, não vai dizer na Bíblia, existe dom de paternidade. Mas existem pessoas que são pais, têm unção da paternidade, se entende ou não? Então, existem muitos outros dons que estão escondidos na Escritura. E existe uma unção específica que eu chamo unção de rompimento. Aquilo que destrava uma pessoa de estado e coloca ela em outro patamar, em outra atmosfera, em outro nível que ela jamais poderia experimentar de outra maneira. O mais surpreendente é que como é uma unção, a unção de rompimento, ela não tem que ser uma só vez na vida. De tempo em tempo, você pode romper em outra dimensão, em outra esfera, em outra área que você nunca antes experimentou. Então, o propósito desta escola não é que você hoje receba só milagre, que queremos que receba muitos milagres, mas que você receba a unção de rompimento, para que você nunca mais caminhe por caminhos ou por lugares travados, ou que algo diga, está tudo bom, mas agora é o mesmo. Não, você não vai caminhar com o mesmo, você vai acessar sabendo que de tempo em tempo você vai romper as barreiras, as marcas, as estadísticas, porque Deus te fez para você quebrar as marcas do mundo, para tomar, para conquistar, para possuir, aleluia. E isso você precisa de uma unção. Quando você se estabiliza, quando você alcança aquilo que você sonhou, o inimigo vai criar estruturas para te segurar e te suportar. Me perdoe. Vou dizer algo que entenda bem no sentido que estou falando. Mas de tempo em tempo, Satanás vai querer negociar com você sua posição. Como assim? Perfeito. Ele vai te deixar no nível em que você está, vai te deixar certa garantia, certa comodidade e vai sussurrar em teu ouvido e vai dizer, já chegou, está bom, para que mais? Mas você vai lembrar, não, eu tenho a unção de rompedor. Eu tenho a unção de rompedor. Não vou negociar o meu futuro, não vou negociar o meu sonho, a visão, as coisas inexplicáveis, inimagináveis, ilimitadas que Deus sonhou e tem por mim pela estabilidade. Vou romper de novo as barreiras, as marcas e acessar aquilo, porque não se trata do que você tem, se trata do legado que você vai deixar para gerações posteriores. Se trata de você abrir uma brecha para que uma geração e sua descendência transitem por ela. Pode falar glória a Deus? Amém? Então por isso nós precisamos romper. Algum diz, eu estou em certa estabilidade, certa segurança. A minha pergunta é suficiente para a sua descendência? É suficiente para a sua geração? Por que precisamos de rompedores? Porque uma vez que alguém abre a matriz, uma porta, uma brecha, pela mesma porta podem passar centenas ou milhares. Você entende? Na antiguidade existia uma profissão, certo? Os exploradores. Aqueles que iam e transitavam por caminhos que ninguém antes havia transitado. Entravam em lugares desconhecidos, territórios, geografias desconhecidas. E depois deles que ficava traçado o caminho, vinha depois a população, a toma, a civilização, etc. O que estou dizendo é que alguém tem que ousar abrir uma brecha onde ninguém antes entrou. Não, eu vou explicar isso em português evangélico. Na tua descendência, sabe por que não abriram uma brecha?
¿Sabe por qué existe pobreza, miseria, frustração, negatividade, esterilidade em algumas esferas? Porque você não existia. Deus vai te dar uma unção de rompedor para que você seja o primeiro de algo. Você tem que ser o iniciador de algo novo. Deus não te chamou para você ser uma continuidade. Você tem que abrir uma brecha e trazer a sua descendência, me perdoe, a seu sobrenome, a sua família, algo que nunca antes existiu no teu nome. Aleluia! Glória a Deus pelo legado, pelos pais, pelos vós, pelas gerações que abençoaram você. Mas você não é somente a continuidade de gerações passadas. Você é aquele que abre uma brecha para que acessem coisas que eles jamais ousaram ingressar. Esse é um som de rompimento. E para isso você vai precisar de alguns elementos. Porque o que vai na frente vai ser picado pelo chikungunya. Vai se lastimar as mãos abrindo a brecha no monte. Vai se fatigar porque vai errar o caminho no meio de uma montanha que não tem sinalização. Mas sabe de algo? Deus vai fazer você casca grossa. Estou bom no português, viu? Por quê? Porque você tem que ser duro, forte. Porque o que vai na frente tem o maior desgaste. Aleluia. Existem condições, unções específicas, habilidades específicas que Deus dá aos rompedores, à geração de rompedores, para eles abrir um caminho onde, me perdoe, os mais fracos, os mais débiles também vão ter direito a passar. Mas alguém preparou o caminho na frente. Esse é você. Não, toca no seu irmão e profetiza. Diga, esse é você. Esse é você. Diga, irmãzinha, irmão, a delicadeza já foi. Hoje nos tornaremos fortes, violentos, porque são eles os que possuem, os que conquistam, os que tomam, os que alcançam. Aleluia. Deus ama a todos e faz diversidade de temperamentos e caráter. Mas isto não é caráter e temperamento natural, é uma unção. Uma pessoa pode ser tranquila e possuir a terra, porque os mansos herdarão a terra. Mas é uma unção de visão, de romper, de abrir brecha, de incursionar em caminhos que outros não entraram. Você entende do que é o pensamento de escola ou não? O Espírito Santo é um espírito de paz. Traz paz, harmonia, santidade, amor, compaixão. Me perdoe. Quando você se torna um rompedor, existe uma fase, um tempo em que a compaixão não é sua prioridade. O amor não é sua prioridade. A sua prioridade é tomar a espada e romper a atadura, romper muralha, quebrar jugo, abrir portas que estavam travadas, e você vai usar as ferramentas fortes para abrir essa brecha. Porque antes de reinar em paz, você tem que tomar, tem que possuir, tem que governar, tem que executar sentença e juízo sobre os adversários. E existe cadeia, me perdoe. O que estou falando aqui é que existe cadeia, aprisionamentos, travas que seguraram família, não, que seguraram cidades, não, que seguraram gerações. E uma geração de rompedor tem que se levantar contra tais estruturas para abrir uma brecha em coisas que nunca foram acessadas pela igreja. Aleluia. Está aqui? Bom, creio que agora vou pregar. Aleluia. Vou dar alguns conselhos nesta primeira hora. Depois vamos para a segunda, que é a impartição. Primeira é mais técnica, a segunda impartição. O que você precisa para romper? Vou te dar um conselho. Está aí no livro do rompedor. Você precisa de 4 quadrantes, 4 fluxos, 4 pessoas na sua vida. Fala para o seu irmão, você precisa de um feio, um velho, um príncipe e o quarto homem. Cadê o feio? Quem vai ser o feio aqui? Você precisa de 4 pessoas para romper. De quantos? Fale, eu preciso de 4 pessoas para romper. Cadê meu feio? Vocês estão rindo, irmãos? Estou vendo vários suspeitos aqui.
que você precisa para romper? Quem? Já que ninguém quer que eu fale do feio, vou ter que falar do velho. Gênesis, vamos começar pelo segundo. Gênesis capítulo 24, verso 1. Era Abraão já velho. Como era? Era velho. Pronto. É Bíblia, né? É. Viu que você precisa de um velho? Era Abraão já velho e avançado de dias. O assunto não é ser velho, é ser velho e avançado. Que tem velho retrasado. E tem jovem retrasado também. Por que precisamos de um velho? Para romper na vida, você vai precisar de associações, pessoas que te introduzam no mundo, na dimensão dos rompedores. Se eu tivesse que aconselhar alguém, eu diria, olha, começa conseguindo um velho. O que representa o velho? Aquele que não é concorrência para você, mas que já transitou pelo caminho, que já construiu jornada, que já avançou, que tem experiência, que tem conhecimento e que hoje, me perdoe, eu vou ser honesto, ele já está pensando mais lá que cá. Entende? Uma pessoa nessa condição, ela já se desprendeu e ela consegue te dar e te fazer. Me está entendendo ou não? Então, se você quer ser um rompedor, de 4 pessoas que você precisa selecionar, o primeiro deles, na área, esfera que você quer romper, encontre um velho que já rompeu nessa área, nessa esfera. Está entendendo aqui ou não? Não me diga que este descobriu uma fórmula nova, isso tem outro patamar, tem outra esfera. Agora estamos encontrando o nosso velho experiente na área que você quer romper. Seja ela esporte, música, negócio, seja no ministério, na revelação de um dom, de um chamado. Mas me encontre um que seja realmente para você, em idade cronológica, que não é experiência, tem que ser cronológico também, que seja um velho, que tem muitos anos fazendo e bem feito, executando e vivendo essa esfera que você está ingressando e que você pretende romper. Está aqui ou não? Irmãos, hoje em dia, se você fosse escrever um livro, por exemplo, verdade? Você pode comprar um curso de R$9 ou de R$100 ou de R$1.000 e aprender a fazer um e-book, sei lá, e criar um PDF e fazer ele em 24 horas. Ok? Isso não vai te fazer um rompedor. Se entende ou não? Porque você precisa de alguém que tenha transitado por anos, que tenha construído literatura, que tenha algo que prevaleça através do tempo, e aquilo vai fazer de você um escritor, não alguém que entende de IA. Você entende o que eu estou falando aqui ou não? Então, hoje em dia existe muita coisa que é rápida e algumas te servem. Vai ali num centro, sei lá, e te lava o carro rápido. Se você não quer fazer um grande lavado no seu carro, faça um lavado expresso ou troca de óleo expresso, sei lá, qualquer coisa rápida. Mas para você romper, encontrar certos códigos, substância, essências, essa chave, esses códigos não podem ser gerados instantaneamente. Compreende o que eu estou falando ou não? Você pode encontrar até uma dica, uma sugestão, algo, uma chave que vai funcionar em algo, mas isso não te muda a condição de rompimento. Se você se dá conta na Bíblia, Abraão, quando Deus chama ele e começa o chamado, o ministério, e levanta uma nação e tudo que nós já sabemos que significa Abraão na fé, para os judeus, para nós, para todos, você vai se dar conta que o Senhor chama ele em torno dos 100 anos. E aí, quando com 100 anos de idade praticamente, nasce Isaac. Então Isaac, com 14 anos na adolescência, quando passa, creio que do ensino médio, né? Está aí, imagine, vai cumprir os 14 anos, que é a data que celebram os judeus, ou a festa de 15 anos. Quando aparece Isaac com seus amigos, digamos assim, no caso hipotético, né? E está na celebração de aniversário, todos os pais deles de 15 anos teriam que, sei lá, 35, 40 anos. E Abraão está com 114 anos. É teu avô? Não, este é meu pai. Você se dá conta? Por que Deus chama ele a essa idade? Porque existem códigos
que só podem ser revelados na velhice. Eu todavia não cheguei, mas já aprendi dos velhos. O que eu entendo é isto. A superficialidade da vida, ela foge com o passo do tempo. E uma pessoa que passa os anos, ela começa a entender, lê a vida de uma forma diferente que aquele que todavia é jovem. Se entende ou não? Aprende a colocar os pontos no lugar, as frases, os princípios, o que tinha sentido na vida e o que foi só perda de tempo e desgaste. Então, esse rompedor que alcançou certa maturidade em sua esfera, em sua área, ele vai transmitir para você um legado de experiência, de anos de riqueza, sem que você tenha que pagar o preço da dor e do sofrimento que te custaria para romper em certas áreas. Você entende isso? Ou seja, o que aquele homem passou 20, 30, 40, 50 anos para alcançar certa medida, em menos de um ano ele consegue transferir essa riqueza que é como ouro para você. E você não tem que pagar todos aqueles anos de preço. A pergunta é, quem é a tua referência? Quem é teu velho na área que você quer romper? Está aqui ou não? Então, como isto é uma escola, você já tem que ir anotando e procurando ali. Senhor, me dá 3 nomes, 4 nomes, 5 nomes. Me dá referências na área em que eu vou chegar. Porque se você quer romper, tem uma brecha, tem uma área que você precisa romper. Nessa área específica. Se entende aqui ou não? Então você vai ver no campo bíblico, no campo espiritual, mas mesmo que seja algo do chamado ou de negócio, dá igual, você tem que encontrar velhos que te inspirem, que te mostrem o caminho, que te digam, uau, eu fiz deste jeito. Você está aqui ou não? Ok? Na área corporativa, por exemplo, eu conheci um senhor que é multimilionário, com milhares de empregados, empresa, rede de distribuição de negócio, mais de 40 nações, e foi em certa maneira um dos velhos. Tive vários velhos na minha vida, que quem é esperto tem mais de um. Amém? Se quer romper, vai precisar. E um deles era um senhor que você via um negócio, infraestrutura, tudo grande, mas isso não é o bonito que você tem que ver. Você tem que ver como chegou lá. E quando começam a te contar histórias de como eles começaram com tricô, esse negócio de agulhas e com tricô, fazendo conjuntinhos para crianças, para bebê, no quintal da casa, entende? E vendiam para o bairro e para o outro e para o outro. E hoje em dia tem uma multinacional. Você diz, bom, se este velho conseguiu, eu creio que eu consigo. Você entende a riqueza da história? Da impartição da vida. Quando você conhece a pessoa, não lê, senão você tem experiência das coisas que te transmite. Então nós não podemos criar algo grande, construir uma estrutura grande, romper de um nível significativo, se não teve uma história de uma pessoa, de um velho que te inspirou. Está aqui ou não? Esse é o legado das gerações, essa é a inspiração das gerações. E um dia, se você rompe direitinho, você será o velho que inspirará outros. Amém? Segundo, precisa então de um feio, de um velho e de um príncipe. Tá? Quem é o príncipe? Ok, as mulheres ficam felizes, né? Cadê meu príncipe? Na verdade, todos nós precisamos de um príncipe. Jesus, quem disse Jesus aí? Vou orar por você. Na verdade, nós precisamos um príncipe que nos abra o caminho, que nos mostre. Rompedor se supõe que você está num nível e você vai alcançar um nível que é grande, que é superior em muitas áreas, ok? Se não ficou claro para você, você tem que entender em que área você foi chamado. Você tem um destino profético, tem um chamado. Aí você precisa romper. Se você não rompe, você vai ser um como todos os demais. Você entende ou não? A diferença de você fazer algo e marcar a geração, marcar a sua família, é se você sai do nível mediano. E para isso você precisa romper. Ok? Estamos claros? Primeiro, um velho, vai mostrar o caminho. Um príncipe. Agora é diferente. Este não tem experiência. Este tem resultado. Tem nobreza e tem excelência. Se entende isso ou não?
E isso são códigos poderosos, tá? Você vai encontrar de pronto pessoas, tá, que têm uma expressão, mas você não quer ser aquilo. Porque o que eles têm, aunque seja grande, não é desejável. Porque não tem características de nobreza, de príncipes, de algo que te inspire. Se torna como um mal necessário. ¿Se compreende ou não? Mas tem outros que têm algo ali que você diz, uau, aquilo já, me perdoe que eu fale assim, mas te encanta, te fascina, te atrai, te inspira, te motiva. Você diz, eu poderia acordar todo dia por esse sonho. Você dá conta ou não? Aí você está diante de um príncipe. Pode ser um homem, uma mulher, mas tem a característica do principado. Ou seja, é alguém que alcançou o maior nível de excelência nessa área e nessa esfera que você está olhando. Ok? Então busque dentro do seu chamado, da sua visão, do seu propósito de vida, daquela área que você quer romper, e me diga, quem é alguém que diz, não, nisto ele é o príncipe desta área, desta esfera. Está aqui ou não? Vou te mostrar com escritura. Davi teve pelo menos 3 grandes faces de sua vida, e as vestes dele refletem isso. Davi vestia como pastor, perdão que eu diga assim, cheirava a pastor e comia como pastor. Ok? Ali não tinha... Bom, eu vou resumir isso diplomático. Ok, aleluia. Davi estava no meio de animais, de gado, tomava banho no rio. Ok? As mãos deles eram rústicas, de guerreiro, de fazendeiro. Trabalhava e fazia muito bem. Se não tivesse passado por aquela fase, não se tornaria em que se tornou. Então não temos nada contra isso, só que ele não morreu ali. Nós tomamos a referência dele como o rei que se tornou, que Deus levantou e ungiu. Então ele tem uma passagem de fases. Esse homem se tornou num guerreiro. As roupas mudaram. A primeira vez ele rejeita a armadura de Saul, mas depois ele está armado com a sua própria armadura e se torna um guerreiro, líder de exército e sai ao combate. E não me diga que ele saía de novo com a funda e com 5 pedrinhas. Não, ia com espada e com coraça e armado e a cavalo. Porque mudou, se tornou um guerreiro. E esse guerreiro, no amanhã, se torna um rei que governa, que administra. E me perdoe aqui, ok? Nós somos muito inocentes de como lemos a Bíblia. Davi não era um reizinho assim que tipo orava e dizia, oh Senhor, o que eu faço? Não, não. Ele tinha um modelo administrativo. Tanto que governou, gerou riqueza, patrimônio, a indústria do país funcionou, o comércio do país funcionou e se tornou a nação mais próspera daquele tempo, daquela região. Estamos aqui ou não? Então isso não estava na simplicidade de um homem que pensa como pastor. Está aqui ou não? Ok. Eu tenho que ser gráfico, tá? Senão você não vai entender do que estamos falando. Quando você é faxineiro, você pensa em cloro. Em cloro? Em que a luva é apertada, é borracha e você não sabe, tem que colocar talco. Alguma coisa aí para que não grude nas mãos. É ou não é? Porque você pensa no contexto, na atmosfera, no ambiente em que você está. Esse homem, que era um pastor, agora ele está pensando em reino. Pesa-me e te darei por heranças das nações e por posse tua os confins da terra. Me perdoe, esse não é a mente de um pastor. Esse não é a mente de um faxineiro. Esse não é a mente de uma pessoa simples. É alguém que transicionou e foi rompendo, mas não foi só abrindo brecha. A mente também acompanhou a posicionamento de governo, de autoridade. Aquele homem simples que talvez não tinha nenhuma capa de couro boa, agora está com uma coroa de 34 quilogramas de ouro puro na cabeça. Então se você fica só com o salmo de Davi, mas não com o posicionamento, com a mentalidade, com a visão de Davi, então que rompimento é esse? Aleluia. A chave é, pastor, ok, qual é a chave? O velho, o príncipe. Quem ensinou a Davi o que ele sabia? Livro de Samuel. Veio Jonatas e recebe a Davi e dá a Davi manto, capa, espada, introduz a Davi ao palácio e discipulou a Davi em como comer, em como se sentar numa mesa, em como pensar como príncipe.
Está aqui ou não está aqui? Está entendendo? Levanta a mão e diga: Senhor, cadê meu príncipe que vai mudar a minha mentalidade para eu deixar de pensar como pastor e começar a pensar com os códigos de príncipe? Aleluia! Não importa a altura que você chegou, a esfera em que você atue, sempre tem príncipes superiores em capacidade, em habilidade, em experiência, em conhecimento, em excelência, muito além de você. Então, procure-os, sente do lado e cale. Porque mientras você está calado, você aprende. Amém? Estão aqui ou não? Precisamos ser treinados por alguém que seja melhor. O pior problema é a mentalidade escrava retrógrada, que quando se senta com alguém grande quer falar. Eu disse: de onde saiu esse? Entendeu? Parece que está num psicólogo, quer falar. E o príncipe vai olhar para você e dizer: eu tenho uma reunião. E você fez o quê? Contou sua historinha, sua biografia? Você gravado um vídeo e subia no YouTube. Este sou eu. Se alguém quer, vai lá ver. Compreenda ou não? Quando você se senta diante de um príncipe, me perdoa, irmão, você quer romper, né? Escute e aprenda, pergunte. Anote perguntas sábias, inteligentes, porque senão você vai sentar diante de um príncipe e não sabe nem o que perguntar. E observe, porque precisamos ser formados. Alguém tem que treinar você nesse nível de excelência que você quer alcançar e quer chegar. Está aqui ou não? Você pode ser muito bom, amar seus filhos, amar sua família, mas provavelmente tem um professor de inglês muito melhor para os seus filhos que você. Sim ou não? Sim ou não? Então não tem problema, não é um tema de filiação espiritual, é um tema de habilidade e capacidade mesmo. Então, como você se torna médico? Estudando para médico, com profissionais, com médicos experientes que sabem daquilo que estão operando cirurgia. Se você quer se tornar um príncipe, você não aprende isso vendo o jornal. Se entende ou não? Se não caminhando, observando, estando com ele. Então o primeiro que você tem que orar é: Senhor, me dá um acesso espiritual. Faça um milagre, faça uma ação e me conecte diante de algum príncipe para que ele me olhe e me veja. Aleluia! Está aqui ou não? David fez o seu trabalho muito bem. Venceu, derribou o gigante e isso abriu os olhos para que ficasse em notoriedade. E o príncipe, que é Jonathan, vê ele, introduz, se prepara e coloca ele diante do palácio. Estamos aqui ou não? Então nós precisamos encontrar ao longo da nossa vida, em cada um, em uma etapa, alguém que nessa área que você está servindo ou está chamado, ele seja 10, 100, 1000 vezes melhor que você. Está aqui ou não? Agora vou te dar uma chave. Existem coisas que você vai ler, ok? Mas estão muito além do que você é hoje, ok? Então entre aquilo e o que ele é e o que você está, existe um abismo que às vezes se torna infranqueável. Quando você conhece o príncipe, ele vai te dar os degraus para você preencher esse caminho e chegar até lá. Você entende isso ou não? Então fale: Senhor, me dá conexões novas. Amém? Em qualquer esfera. Essa trapaça que existe no mundo existe no nível evangélico também. Pregar qualquer um prega, falar qualquer um fala. Mas a quantos bons pregadores você ouviu? Se entende ou não? Se você sempre escuta o mesmo como você vai crescer? Há pregadores, eu escuto, não sei você, que a gente escuta, eu prefiro escutar 5 minutos da pregação daquele homem e paro. Não, já é suficiente, deixa eu processar isso. Porque te abre o cérebro. Que fica 1 hora escutando alguém que está ali só manjando. Compreende ou não? Sim, porque aquilo é para outro nível, mas não te vai levar você para um rompimento. Amém? Então me mostre quem são os príncipes.
Você vai se dar conta como vai encontrar um príncipe. Vou te dar um exemplo. Quando tudo que você sabe e o que você é, fica com vergonha diante do outro. Está aqui ou não está aqui? Aí você encontrou um príncipe em uma área. Se você está em condições de se medir com ele, não é príncipe para você. Aleluia. Está aqui ou não? Eu não estou falando de alguém que é um pouquinho melhor que você. Em uma área, tem que ser brilhante, muitas vezes além do que você pensa, do que você imagina, porque isso te traça. Primeiro é como que te batesse, primeiro é como que te insultasse. Não, isso é impossível, isso não está errado. Mas depois você processa e diz: uau, caia de vergonha, eu tenho que chegar naquilo. Compreende ou não? Quantos estão aqui ouvindo o que eu estou falando? Amém? Diga: Senhor, me apresenta agora pessoas que eu sinta vergonha em conhecê-las. Amém? Amém? Isso te desafia. Isso te desafia. Ok? Bom, eu vou contar os testemunhos depois. Vou acelerar o ensino. Então você precisa de um feio, um velho, um príncipe. E o quarto homem. Quem é o príncipe de vocês? Já pensaram? 3, 4, 5 príncipes na área de esfera de vocês? Tem que procurar. Amanhã você tem que ter clara essa lista. Este é o príncipe que eu quero conhecer. Este que eu vou investigar, este que eu vou aprender, este eu vou tratar de conhecer nessa área. Ok? E os desafios são para todos, irmãos. São para todos. Eu conheci um apóstolo que tem ministério na Rússia e em outros países da Europa. Quando, entre aspas, qualquer nossos países latinos, entre eles os brasileiros, que são o país que mais envia missionário para a Europa, chega lá e abre uma igreja e tem 20 ilegais, sem carteira assinada. Na igreja, as igrejas mais pequenas deles têm 2.000 membros. Entende? E só um apóstolo tem mais de 3.000 igrejas fundadas por ele, não cobertura, fundada por ele. E as mais pequenas são de 2.000. Então quando você vê assim, como este homem num país como a Europa, que está tudo que é Islã, que é Rússia, que aqui tem igrejas, todas crescem, então mega igreja. Você diz: uau, este homem é, perdão que eu use essa palavra técnica, é um príncipe dentro do modelo de evangelização. Está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Senão você fica perdido tratando de entender o que eu estou explicando. Ok? Estão aqui? A gente vê empresários, milhões para cá, milhões para lá, negócio daqui. Ok, um dia eu conheci um empresário que foi comigo comprar e me pediu para comprar uma caneta Montblanc. A caneta hoje em dia vale R$3.500, mais ou menos. A mais barata, né? Tem modelos mais caros, mas a mais simples, que é só para escrever um tracinho ali, a mais simples, vale R$3.500. Ele disse: eu vou levar um presente para meus funcionários. Assim que eu vou levar algumas canetas dessa. Vamos lá, Davi. Ok, que caneta você quer? Pensei lá, uma Parker, uma Crown. Não. E chegou ali e disse: tá bom, essa. Quantas? E ele me disse: pede para ele 1.000. E eu falei para o vendedor: quer 1.000? Se você já é bom de conta, R$3.500 por 1.000 canetas, dá 3,5 milhões para dar de presente para os funcionários. Então não se trata de ter, se tem barcos, tem avião. Não, já está em outro patamar, que não se mede assim a riqueza. Você está entendendo ou não? Agora você vai ali. Quem está com a caneta, levanta a caneta para cima aí. Quantas Bic? 2, 3, 4. Fala aleluia. Estou na escola do rompedor. Amém? 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 Alguém tem que te tirar do lugar em que você está. E você tem que dizer: não, existe outro nível. E não pode ser que eu que tenho o Deus, o Pai de todas as luzes da revelação, Criador do universo, todavia estou prisioneiro nesta limitação. Sai a limitação, sai a barreira. E hoje você recebeu um som para destravar. E um dia, talvez, você se sente em cadeira de príncipe, porque está escrito na palavra.
Está escrito que você se sentará em cadeira de príncipe. Não é o assentar bíblico, não é eu vou sentar ali porque vou tirar uma foto. É você vai estar nessa posição de comando, de governo, de autoridade, ungido, abençoado, prosperado. O problema é que quando não tem despertares como esta escola, ou palavra, etc., você fica só na esfera espiritual. Entende? Mas na Bíblia, me perdoe, salvo João, tudo demais na Bíblia, cada vez que havia um rompimento, não era visual, era prático. A prisão se abria, a batalha se ganhava a guerra, os poços davam água. Está aqui ou não está aqui? Cada unção sobrenatural de rompimento, um milagre tem que ser real, físico, palpável, mensurável. Quando você recebe a unção de rompimento, vou repetir, quando você recebe a unção de rompimento, se poderá medir, se poderá ver, se poderá analisar, se poderá estudar, porque é real, é factível, é palpável. Nosso Deus é um Deus de proeza, não é um Deus etéreo, é um Deus de ação sobrenatural, que escreveu um livro inteiro, que se chama o livro da ação, o livro dos atos apostólicos, das proezas de Deus, das grandezas de Deus. Amém? E você não pertence a uma religião. Lembre que nós pregamos contra a religião. Você pertence a um reino. Esse reino tem gente que é rompedora, abridora de brechas, que abrem um caminho para as suas gerações. E você ingressou nessas fileiras. Você está sendo desafiado a isso. Por isso disse, quando você encontra príncipes, você vai passar vergonha. Me perdoe, eu não queria usar a palavra, mas não tenho outra palavra, eu preciso usá-la. Quando você conhece um príncipe de verdade, em alguma área, você vai se dar conta que você caminhou na mediocridade. Mas você não vai se condenar. Você diz, agora eu vou romper. Agora eu vou romper, agora eu vou romper. Mientras, enquanto você não encontra esse príncipe, você será satisfeito com a medida que você alcançou. E uma coisa é a gratidão com Deus, e outra coisa é você se amarrar num estado, numa situação, e ensinar a sua descendência que é essa sorte que te tocou e ficar de braços cruzados. Você não vai ficar de braços cruzados, você vai ensinar a sua geração. Nós éramos isto, mas nos tornaremos em aquilo, porque nosso Deus é um Deus que destrava, que dá rompimento, que abre brecha, que cria coisas que não existem. E precisa do quarto homem. Quem é o quarto homem? Livro de Jó, capítulo 32 e 33. Aí você vai encontrar. Aí um homem, lembra quando Jó começa com as peripécias dele, as provações, as dificuldades. Alguns dizem que são 17 anos, outros dizem que são 37 anos. Há diversas tabelas matemáticas para aplicar. Mas a verdade é que foram muitos anos de sofrimento. Nesses anos de sofrimento, Jó se tornou numa bolsa, num saco de tudo que é coisa negativa. Queixa, lamentação, murmuração, dor, sofrimento, porque estava num estado de calamidade. E quando está nesse estado, é difícil pensar em algo bom. Se é Satanás, diz que Jesus vai atender, vai ver que ele vai falar que errou o número. Então, Jó passa por esse tormento, por esse sofrimento, ok? E nesse tempo, a costume era, ele era um juiz, ele se sentava nas portas da cidade, diz a Bíblia, para julgar. Então naquele então, os juízes eram como os reis da cidade, né? Os governadores da cidade. E ninguém podia dar um conselho para o outro se não fosse mais velho. Então quando alguém vinha repreender ou corrigir alguém, o que falava primeiro era o ancião de verdade, cronológico, o mais velho. E depois iam falando por ordem de idade. Então diz a Bíblia que veio um e falou e tratou de repreender, e Jó se defendeu, que era bom de palavra, se defendeu. Veio outro, falou, e veio o terceiro e falou.
E diz a Bíblia que quando o terceiro houve falado, se levantou o quarto. Quem? Então, o quarto amigo de Jó. Esse é o quarto homem, viu? E o quarto homem confronta a Jó. E começa a dizer a ele uma série de verdades. As verdades que falou Eliú era totalmente de parte de Deus. Como sabemos isso? Porque se você presta atenção, a Bíblia diz, nos últimos capítulos, no último, na verdade, que Jó tem que chamar os seus amigos, depois que ele teve uma experiência com Deus. E os amigos pedem perdão a Jó e dão uma oferta, um anel. Ofertaram todos a Jó coisas e Jó perdoou. Mas quem veio? Os três amigos. O quarto não foi chamado, porque o quarto dava falado a verdade. Está aqui ou não? Então você precisa do quarto homem. Diga, eu preciso do quarto homem. Talvez está aqui. Quem é o quarto homem? Aquele que te fala a verdade sempre. Não o que você quer ouvir, senão a verdade que você precisa saber. Está aqui ou não? Quantos querem romper? Quantos querem romper? Quantos têm uma visão assim? Eu tenho uma visão, mas eu não rompi ainda. Eu preciso. Quantos estão aqui? Ok. Sabe de algo? Se você não tem um quarto homem, é difícil você chegar. Porque teu conhecimento, tua verdade, te levou até onde você está. Para você chegar a outro patamar, você precisa de alguém que te fale o que você não sabe. Que te confronte com aquilo que você pensa que está bem, mas não está. Essa é a voz do quarto homem. Está aqui ou não? Alguém que se anima a te contrariar. Que se te anima a corrigir os erros, as deficiências que você tem sistêmicas. Mas você que se olha no espelho e se vê lindo. Está aqui ou não? Mas você precisa que alguém te aponte, te assinale para que te aperfeiçoe. Aperfeiçoar é isso. A árvore que produz mais fruto não é a árvore silvestre, é aquela que é podada, que é trabalhada na estação certa para produzir frutos depois. Aleluia. Então nós precisamos ser corrigidos, precisamos ser instruídos, precisamos ser desafiados. Alguém nos tem que mostrar verdades que nós desconhecemos. Aleluia. E esse é o quarto homem. Está aqui ou não? O pior problema é quando você deixa de ouvir. Porque você alcança uma medida e você para seus ouvidos. Aí quando para seus ouvidos, você deixa de crescer. Porque o crescimento não é pelo que você fala, é pelo que você ouve. A fé não vem pelo que você fala. Não é falando que você tem fé, é pelo que você ouve. O rema do Espírito. Aleluia. Está aqui ou não está aqui? É por isso que eu gosto de ouvir quando outro prega. Você tem que ouvir. Você tem que saber o que Deus está falando por outros. Te desafia, te confronta. Até os que você não gosta. Aleluia. Está aqui ou não está aqui? Sim? Você tem que permitir isso. E você tem esse direito. Então a pergunta é: aonde está o quarto homem de você? Aleluia. É incômodo. É incômodo. Porque ele vai olhar de um ponto de vista que você não viu. E não é que vá contra você. É simplesmente você precisa de alguém que tenha visões diferentes da visão que você tem. Você tem um ministério e pensa que o problema do crescimento é por tal coisa. E de pronto vem um que tem outra visão diferente e diz: olha, pastor, eu creio que isto aqui nós temos que corrigir. Se você deixa de ouvir essas outras palavras, dificilmente você vai crescer. Porque você vai seguir só projetando aquilo que você já tem. E você precisa de algo que você todavia não tem. E esse que você não tem vem por uma voz diferente da sua. Está aqui ou não? As grandes empresas se constroem com equipes de pessoas que são mais sábias que você em alguma área. Está aqui ou não está aqui? Você não pode ter na sua equipe só pessoas que concordam com você e que sabem até a sua altura. Porque aí você vai ter uma empresa anão, pequena, média. Entende? Porque ninguém vai ser maior que você. Se você quer crescer na sua empresa, vai ter que ter pessoas que são muito maiores que você. Então alguns deles vão te dar conselho e você, aleluia. Está aqui ou não está aqui? Amém?
Então aceite o desafio de começar a escutar vozes diferentes que se animem a te confrontar e dê certo direito para eles, sem faltar respeito, mas dê certo direito a ser confrontado em pensamento em algumas bases que você pensa que são inamovíveis, mas que deveriam ser mexidas na sua empresa, no seu ministério, nas suas áreas que você está atuando. Aleluia! Está aqui ou não? Diga: Senhor, eu aceito o confronto e a crítica, se ela vai me levar ao rompimento que o Senhor planificou para mim. Ok? Vou te dar um exemplo. Jó, ele sabia de Deus, mas ele não tinha experiência. Mas ele conhecia a lei oral, porque Jó é o primeiro livro da Bíblia escrito, né? Mas ele conhecia a lei oral, a transmissão ele sabia, né? É filho de patriarcas, então estava certo. Mas viu, ele está falando aqui e Jó dizia: não, porque aonde está Deus, sabe? Que dessa das estrelas que veio aqui, que vem, também ele está aqui, se ensaiou comigo, me está batendo. Claro, eu sou só pó, não sou nada, e ele não aparece, então ele aproveita de mim que eu sou mais grande. Em resumo, Jó está dizendo isso. Aí vem Eliú e diz: olha, Jó, aqui estou de carne e osso igual que você. Então me coloca a mim como se eu fosse Deus. Eu estou aqui, pode falar. Mas eu vou te dizer uma coisa: estou cansado de você falar. Estou traduzindo, tá? Tradução rebolo. Mas aí ele vai e diz: te responderei uma coisa: Deus é maior que o homem. Pá! Acordou Jó. Ou seja, quem é você para discutir contra Deus? Está entendendo ou não? E aí é onde Jó se quebra e vem ter a experiência com os eternos. Você entende ou não? Às vezes você pensa que tem uma verdade absoluta, que você tem uma ideia, uma ideologia, um pensamento. E para você romper, precisa que alguém te destape um confronto em uma área que você desconhece. Talvez a missão dele seja só te acordar nessa área, mas receba isso. Cadê seu quarto homem? Que não seja sua esposa, tá? E que não seja seu marido. Mas você precisa de alguém. Fora, vamos arrumar aqui, senão amanhã tem conselheria. Você precisa de um quarto homem, amém? Que não seja do seu cônjuge, mas precisa uma voz que venha de fora e que te abra o conhecimento para entrar em algo novo, amém? Então tá, você já sabe das 4 pessoas que vocês precisam. Quantos dizem aleluia, amém? Glória a Deus. Que você precisa, pastor Bruno? Quem são? Feio? Quem é seu feio? Não sabe quem é seu feio? Está tão perto, você não sabe? Eu te amo, pastor. É brincadeira, tem que brincar com família, senão vai ficar ruim, né? Está aqui ou não? Quem quer ser o feio aqui? Levanta a mão. Quem quer ser o príncipe? E o velho? Tampouco, né? Ninguém quer ser o velho. Ok. Precisamos de um feio. Quê? Não estou brincando, é sério, irmão. Você precisa, está na Bíblia. Está rindo, irmão. Você precisa de um feio. Quem é o feio? Vou te dizer. A Escritura nos fala, a Escritura nos fala de Jacó. Sabe quem é Jacó, verdade? Sim? Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó é o neto de Abraão, que dele saem as 12 tribos de Israel. Tá? Jacó é gêmeo. Lembram disso ou não? Sim? Seu irmão se chamava Esaú. Muito bem. Vocês estão bons de Bíblia? Quem lembra do que diz a Escritura? Diz que a mãe estava grávida, havia 2 filhos, já lutamos no ventre dela um com o outro, verdade? E que diz que quando saiu, quis nascer Esaú, Jacó pegou ele do calcanhar, certo? Essa historinha aí nós temos, muito bem. E diz a Bíblia que nasceram e cresceram. E aí começa a falar dos 2 irmãos. E diz que Esaú era forte, era vigoroso, era formoso, era ruivo. Tinha sardas, as marquinhas, essas sardas. Tinha sardas, cabelo longo, se atavam a tiara assim tipo Rambo. Um punhal de caçar, mostrava os músculos e saía subindo a montanha. Era legendário. Caçava com arco e flecha. E as mulheres olhavam e diziam: oh! Está na Bíblia, diz isso, diz mais ou menos isso ou não? Quem já leu isso? Tá. E Jacó, como era Jacó? Não, e diz:
e também estava Jacó. Você entendeu agora ou não? Você entendeu? Como era Esaú? Ruivo, alto, forte, caçador, formoso, atlético, cheiroso. O pai disse, o cheiro do meu filho, como a erva do campo. E também estava Jacó. Quem entendeu o código profético aqui? Viu? A Bíblia sem dizer nada te diz tudo. Cadê o Jacó aí? Tadinho do Jacó. Estamos aqui ou não estamos aqui? Bom, esse Jacó se necessita para romper. Aleluia. Está aqui ou não está aqui? Por quê? Porque a Bíblia mostra que a causa da formosura, a beleza, blá blá blá, etc. E caráter, né? Outras coisas, né? Esaú, quem é Esaú? Quem é a descendência de Esaú? Claro, você pode pesquisar, mas é o ruim do ruim do ruim do ruim. Mas de Jacó nascem 12 príncipes, que são os pais da nação de Israel. Está entendendo ou não? Por quê? Porque mientras o outro andava caçando e fazendo série de coisas, este era matemático, estava no cálculo, estava na tenda. O que nós entendemos é que Jacó era o administrador da fazenda. Me perdoe, como era Jacó? Eu creio que vai dar ruim, né? Mas Jacó era o cara de óculos, entendeu? Que ficava ali, ó, escrevendo um boi, uma vaca, um jumento, um camelo, 2 camelos. Está entendendo ou não? Aprendeu a administração, a gestão do negócio. Saiu com nada da casa. Se tornou milionário. Voltou com herança. Se tornou o pai de uma nação de príncipes. Eu não sei se você entende. Na sua empresa, me perdoe, a menos que você trabalhe em moda, você não precisa dos mais lindos. Você precisa dos mais eficientes, os mais efetivos. Esses são os rompedores. Eu estou brincando com o tema do feio para que você nunca mais se esqueça. Mas você não precisa. O que a Bíblia está falando que não é de feio e de lindo. O que a Bíblia está falando é, você precisa de pessoas focadas, pessoas que saibam, pessoas que trabalhem, pessoas que criem, mas pessoas que produzam. Rompedor não pode estar desassociado da palavra produtividade. Está aqui ou não? Se você quer romper, olha, você pode dizer, não, eu não quero trabalhar, eu tenho uma voz. Ainda assim, se você quer ser um rompedor, não basta o talento da voz, você vai ter que ter uma estrutura, um ministério, um chamado, uma organização, algo para que essa voz seja valorizada, seja colocada no lugar certo, da forma certa, da forma correta, e que com essa voz você chegue a multidões, se entende ou não? Então toda essa logística, esse trabalho é o trabalho do feio. Está aqui ou não está aqui? É isso que você tem que gravar. Você não pode ser um rompedor somente com um som ficou tremendo, eu vou romper. Não. Me mostra isso, me mostra um plano objetivo, me mostra um desenho, me mostra uma visão, me mostra uma estratégia de guerra, uma planificação anual, uma planificação a 5 anos, a 10 anos. Mostra-me objetivo, mostra-me coisas mensuráveis, coisas práticas que podem ser construídas e que serão e como serão financiadas. Aleluia! Está aqui ou não está aqui? E aí você vai romper. Por isso o rompimento não é para todos. A maioria quer subir no ônibus, no vagão, no trem. Compreende ou não? Mas poucos são os que vão construir, não o vagão, o trilho e o sistema. Está aqui ou não? Sabe uma coisa que a gente mais encontra na consultoria? Vou usar uma parábola, tá? Todo mundo sabe fazer hambúrguer. E quando você vai em uma entrevista de negócio, ou alguém quer apresentar um projeto, todo mundo vem com o seu hambúrguer. Não importa se é móvel, se é construção, se é seguro, o que seja. Mas todo mundo, eu sei, é o melhor hambúrguer do mundo. Supera o do Mac por longe. E às vezes é verdade. Mas isso não te faz rompedor você ter e saber fazer o hambúrguer. Me mostre o plano do feio. Me mostre a estratégia do feio, a organização do feio, o sistema do feio, o desenho do feio. Porque detrás dessa visão de rompimento tem que vir uma estratégia que seja planificada, mensurada, que seja realizável e que tenha início, meio e final. Aleluia!
Isso não é fazer o hambúrguer, é o desenho do sistema o que vai te tornar grande. Então, se você tem uma visão grande, tem uma fé grande, cria uma estrutura, um desenho, um sistema grande que acompanhe esse rompimento que você quer alcançar. Aleluia, está aqui ou não? Agora vou te dar dica. Para alguma dessas coisas, você não é bom. Por isso você precisa do feio. Está aqui ou não? É o título que nós damos para você identificar. Ok? Esse feio é o que vai fazer isso para você. Vai criar essa estrutura debaixo da visão e do chamado. Ok? Então você não tem que ter aqueles, veja aqui não estamos aqueles que te animam, que te empoderam, que te motivam. Você precisa de estrutura, porque a motivação você tem pela palavra de fé, pelo chamado. Ok? Ainda que depois você vai precisar de outras etapas, vai precisar também disso. Ok? Estamos aqui ou não? Então o que você precisa para romper? Feio? Cadê seu feio? Achou seu feio, pastor Bruno? Já sabe quem é? Está claro? Você tem que ter claro isso. Me mostra o desenho da sua empresa ou do chamado do seu ministério. Quem são os feios que vão trabalhar contigo? Está aqui ou não? Amém? Se você tem essas quatro pessoas, eu creio que você está no caminho do rompedor. Amém? E que Deus nos próximos dias te conecte com essas pessoas que são específicas para você construir. É ou não é? Posso fazer uma pergunta ou não? Posso? Eu vou perguntar aqui para que você não fique constrangido. Você está disposto a ser o feio de alguém? Você está disposto a ser o feio de alguém? Não está disposto a ser o feio de alguém? Está ou não está? Está ou não está? Se você quer romper, um dos caminhos é você ser o feio de alguém. Está aqui ou não? Está aqui? De alguém você vai ter que servir, vai ter que honrar, vai ter que construir, vai ter que criar para alguém. Porque isso que você está semeando na vida de alguém é só o treinamento para que Deus deposite em ti a capacidade para você fazer algo maior, muito maior, 10 vezes maior por você. Mas se você não gerou isso para alguém, se você não serviu, se você não foi o feio de alguém, nunca você vai poder colher feios que te sirvam. Essa foi a pérola da aula. Amém? Assim que diga: Senhor, me ajude a ser o feio de alguém, a ser o príncipe de alguém. Porque para alguém você é um príncipe. Para um sobrinho, para um parente, para um amigo, você é um príncipe. Entende ou não? Você é o velho de alguém. Você tem que ser o velho de alguém. Amém? Aleluia! Está aqui ou não está aqui? Sim? E você precisa ser o quarto homem de alguém. Quando você dá, o reino te retribui e te coloca pessoas para você. Então a subida não é subindo. Às vezes, mas está muito difícil. Então olha para baixo e serve. Porque quando você serve, você abre as portas da honra. Amém? Pode dar um aplauso a Jesus? Pode falar aleluia. Dar uns conselhos para vocês encontrarem esse caminho de rompimento. É impossível no mundo espiritual nós colhermos aquilo que nós não plantamos. Não esqueça que esses princípios são eternos e se aplicam independente da palavra que está sendo pregada. Eles são mais poderosos que qualquer princípio. Amém? Então, quando você não consegue abrir algo, semeia. Quando você semeia, você recebe aquilo de novo. E que Deus possa te conectar nos próximos dias, amém, com essas 4 pessoas que vão ser chaves para o crescimento e desenvolvimento de vocês no modelo de rompimento. Amém? Eu queria compartilhar agora, nesta segunda aula, uma palavra que vai ativar algumas coisas sobrenaturais para vocês. Mas antes disso, gostaria de indicar estes livros, certo? Já volto com a palavra, mas tem este livro, Protocolo do Rompedor. É um livro básico, muito simples de ser entendido, poderoso. O que eu estou falando aqui é uma aula que está aqui, um capítulo que está aqui em detalhes, versículo, vírgula, para você repassar, etc. Este é um resumo de mais de uma dúzia de escolas
do rompedor. E eu peguei como que as chaves de cada uma dessas escolas e construí um capítulo. Peguei toda outra escola e construí um capítulo, entende? Então aqui, uma dúzia de capítulos são 12 escolas diferentes, para dar você elementos, você diz, por onde eu começo a romper? Bom, este livro vai te ajudar com isso, o protocolo do rompedor. E tem um livro que acompanharia esse, que é o livro Reset. Este livro está escrito numa linguagem de negócios. Aqui você não vai encontrar glória a Deus, aleluia, ora em língua 15 minutos. Não tem isso. Ok? Mas tem dicas de negócio, estratégias comerciais, corporativas, financeiras. Então, isto serve tanto para a pessoa que administra na área de negócio, empreendedorismo, empresa, profissão, ou se você é um pastor e olha a parte, não a parte de búsqueda do Senhor, mas a parte da administração da igreja. Então, vai te ensinar 5 semanas, uma planificação de trabalho, cada dia são 30 pontos, coisas diferentes, para você aprender a resetar o seu modelo. Seja uma igreja que precisa passar por uma reforma, porque se dá conta que os resultados estão ali e não consegue encontrar os problemas, vai te ajudar a buscar o problema, a analisar, buscar uma visão diferente e armar a estratégia. Tá? É um livro de negócio, não está publicado por nossa editora, foi uma editora secular que comprou os direitos para publicar este livro. E este livro tem algumas premiações no Brasil. A maioria dos cristãos não leram eles, mas os mundanos sim. Este livro saiu uma vez, creio que foi 5ª vez e outra vez 4ª vez. 5º lugar e outra vez 4º lugar nos livros mais vendidos do Brasil, na área de negócios, concorrendo com autores que vendem milhares como Paulo Vieira e tantos outros. Isso não é estadística de igreja, isso é secular. Entende? Então, o mundo está lendo e aprendendo estratégias. E o cristão está, às vezes, olhando para o lado, né? Entende? Então, aqui tem estratégias bem técnicas para você aplicar no seu negócio, se você está nessa fase, talvez, de resetar alguma área, alguma esfera do seu negócio ou aprimorar ele, ok? E um livro profético, para acompanhar o pacote, Destrave seu destino profético. Romper ou destravar. Podíamos dizer que são duas coisas diferentes, mas trabalham muito junto. Ok? Você rompe, abre uma brecha e avança onde ninguém avançou, ou também você destrava aquelas coisas que estão atadas e amarradas. E aqui vai te falar do destino profético que você aplica em muitas outras esferas, ok? Então seria uma recomendação da noite você adquirir estes livros ali, que creio que vai ajudar vocês nessa caminhada de rompimento. Amém? Pode falar aleluia? Amém. Se me acompanha no livro de Hebreus, vou começar com algo muito claro para vocês. Vamos falar nesta segunda área agora sobre algo que é vital e é necessário para você abrir uma brecha, ok? Agora, romper não se trata só do corporativo ou de números, por dizer assim, para uma igreja, de crescimento estratégico. O romper é uma unção. E quando falamos de uma unção, ela se aplica em muitas esferas. Ok? Por exemplo, vou te dar um exemplo bem claro. Às vezes tem pessoas que vêm, me ajuda, porque eu tenho anos na igreja, todo mundo cai e eu nunca caí. Ok? Por exemplo. Espere, há outro que vai dizer, irmã, ok, amém. Há outros que dizem, tudo na igreja, eu oro, eu busco o Senhor, mas eu não recebi o batismo do Espírito Santo, não entendo, eu quero, eu creio, mas eu não falo em línguas. Você entende ou não? Então, para outros é simples, para aquela pessoa está travada. Então, qual é o maior rompimento que ela quer? Orar em línguas. O outro tem uma experiência sobrenatural. Você entende ou não? Eu encontrei pregadores, eu encontrei um pregador uma vez que admirava muito ele, tremendo, assim, inspiração para mim, até hoje. Depois de morto, segue me inspirando. Em milagres, todo tipo de milagres. E chorando, ele falou para mim, eu nunca vi um anjo, nunca tive uma visão, como eu gostaria de ao menos uma vez ver um anjo. Está entendendo o que eu estou falando ou não? Então, rompimento é você entrar numa esfera que você nunca entrou. Compreende ou não? Então, nós estamos aplicando em algumas áreas, mas você tem que saber discernir, olhar e dizer, qual é a área, Senhor, que eu preciso romper, acima de todas as demais. Alguns são esferas espirituais. Alguns, me perdoe, nunca casaram.
Entendem? Nós já efetuamos casamento de primeira vez de pessoas que casaram com 50 anos. Então, para essa pessoa chegar ali, que termina se casando com 50 anos, significa que teve talvez 2, 3 décadas que ela não conseguiu romper naquela esfera. Então, qual é a área que você precisa romper? Ok, existe algo que é vital para que a unção, a manifestação do rompimento venha, e é a fé. Amém? Diga, eu recebo a fé para romper. Bom, Hebreus capítulo 11. Amém? Está aí? Verso 3, mais conhecido, mas vamos tentar entender isto aqui, alguns princípios aqui. Diz, pela fé entendemos haver sido constituído o universo pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê que versão é essa? Meu Deus, não, essa está grave, hein? Meu Deus do céu. O universo, irmão, todas as coisas que se veem foram criados daquilo que não se vê. Tem assim na sua Bíblia ou não tem assim? Sim ou não? A fé entendemos haver sido constituído o universo pela palavra de Deus, de forma que aquilo que se vê foi feito daquilo que não se via. Amém? Diga, tudo que eu vejo foi criado do que não se via. Diga, o que não se vê era antes do que hoje se vê. Que significa isso? Que significa isso? Esta é a chave da substância e da essência da fé. Amém? Que as coisas criadas surgem do nada. Está aqui ou não? Então, se você tem um nada, digamos assim, você pode criar. Você não precisa ver, não precisa ter, não precisa tocar, não precisa da substância, porque a substância é intangível. Estamos aqui ou não? Bom, para ajudar você, livro de Romanos, capítulo 4. Ok? Para você entender em Hebreus, né? Romanos capítulo 4, verso 17. Melhor coisa é ler a sua Bíblia. Como está escrito, te coloquei por pai de muitas pessoas diante de Deus, a quem creu, o qual dá vida aos mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Diga, a fé chama as coisas que não são como se fossem. Ok. Amém? Está aqui ou não? Então, o que significa? Que se no espírito, você vê algo, você recebe algo, e você fala aquilo, você chama atrás a existência algo que ainda não existe. Esta palavra é suficiente. Este código é suficiente, porque para romper, para abrir uma brecha, para criar coisas que tua família nunca viveu, que sua geração nunca experimentou, você vai ter que ingressar na dimensão do Espírito, na dimensão da fé, e começar a trazer à existência coisas que não estão, que não são palpáveis, mas que se tornarão palpáveis, se tornarão mensuráveis. Você vai tocar, vai experimentar, vai viver elas na dimensão terrena. Esta é a substância que traz à existência milagres, rompimento, restituição. Aleluia. E essa palavra, essa substância se aplica em qualquer esfera. Mas qual é o mistério? O mistério é que nós temos fé para acreditar na existência de Deus. Nós temos fé
para crer num futuro glorioso. Ok? Mas às vezes nós não temos fé para puxar a existência e materializar a realidade daquelas coisas que precisamos. Existe uma grande trapaça entre duas palavras que são bíblicas, mas uma neutraliza a outra se você não sabe colocá-las em cada lugar. Está aqui ou não? Você viu que existe dois polos de energia, positivo e negativo. Sim? São diferentes, mas são necessários. Mas são diferentes. Se você não sabe trabalhar, você vai dar curto-circuito. Mas se você sabe entender eles e faz eles trabalhar junto, você vai gerar eletricidade e movimento. Ok? Básico, né? A esperança e a fé são realidades e dimensões totalmente diferentes. O que é a esperança? Algo que você espera. Sim? Esperança, de esperar, ok? O futuro. A esperança você não traz. Não depende de você. Depende da misericórdia de quem vai te entregar e que vai te dar. Pelo tanto, a esperança, por definição, é passiva. Ok? E você tem que ter esperança. Porque há coisas que não é para agora. E como não é para agora, você não pode executá-la, não pode torcer a mão de Deus, não pode quebrar o braço de Deus, você não pode antecipar. Imagine que você está grávida e você quer que aos 30 dias nasça seu filho. Você não pode, tem que esperar a data certa. Bom, em grandes coisas na vida, no universo, existem coisas que você tem que esperar. O tempo, o clima, a estação de Deus para aquilo. É passivo, não depende de você. Se entende ou não? Mas é premiado, porque se você não espera, não recebe o galardão. Mas se você espera, receberá na hora certa. Mas a fé é outra dimensão totalmente diferente, como negativo e positivo. Por que é diferente? Porque leva a tua ação. É você quem tem que trazer à existência coisas que já existem e te foram otorgadas no reino espiritual. Se entende ou não? Então muita gente na igreja tem esperança, mas falta ingressar na dimensão de fé para puxar e trazer a existência. Porque a diferença da esperança e da fé é que a esperança tem um tempo que não pode ser alterado, que está no futuro e que você não pode nem aproximar nem alongar. Mas a dimensão da fé, você curta o espaço-tempo, aleluia, e traz a existência, porque tem um tempo de validade. E se nesse tempo de validade você não puxa a existência, ele desaparece. Exige discernimento espiritual. Você tem que entender a figura, a visão, a parábola, a profecia. Tomá-la e executá-la. Recebê-la e executá-la. Você não espera. Você é um executor da palavra profética. Diga, eu sou um executor da palavra profética. Diga, Senhor, me dá um davar. Me dá uma palavra criativa. E eu a executarei para ver os teus milagres. Está aqui? O problema é que numa dimensão de fé, você escuta e analisa. Não, isso é bom. E vai para casa processar. Entende e raciocina. Isso verdadeiramente é bom. Eu vou aceitar. Quando você chega o outro dia, não está a dimensão, não está a atmosfera e você perdeu. Você fica só com esperança, mas nunca vai tocar naquela fé. Porque aquela fé é atmosférica, é instantânea e tem um tempo de validade. Está aqui ou não? Quando você não entende isso, entra o conflito de trazer existência e não. A Bíblia diz que tudo, absolutamente tudo que nós vemos, que existe, foi criado de coisas que não existiam. Então você não precisa ter para multiplicar. Isso é outra unção, a multiplicação. Você precisa de uma unção criativa. Perdão, você precisa de uma unção criativa. Uma unção criativa. Existe fé de crescimento. Me dá e eu faço crescer. Me dá e eu multiplico. Existem pessoas que têm essa fé. Ok? É perfeita. Precisamos dela na igreja. Não é o nosso tema hoje aqui. É boa? É. É necessária? É. É poderosa? Muito.
mas não é nosso tema. Por quê? Porque você tem que ter uma substância. Você tem que ter algo para multiplicar. O rompedor é aquele que não tem nada e tem que criar do zero. Então, como você vai multiplicar o nada? Fé. Traga a existência, traga a existência, traga a existência. A maior faculdade do mundo, vá a Harvard, vá a Stanford, vá a MIT, vá a Cambridge, vá ao lugar. Eles vão te ensinar a executar modelos aplicáveis com coisas existenciais e você a criar a partir de uma base de multiplicação. Mas o reino tem um poder muito maior. O reino pode criar e trazer à existência aquilo que todavía não existe e que ninguém tem. Você pode criar do absolutamente zero. Isso é reino. O reino tem essa ousadia. Na escritura você vê os rompedores. Eu te posso definir por palavra, por etimologia ou por experiência. A Bíblia diz que seu nome será Fares. Em português na Bíblia você será chamado Pérez, um dos ancestros de Judá, o primeiro da linhagem. Quem é Pérez ou Fares? Que significa rompedor, abridor de brecha. Essa é a etimologia hebraica. Que significa? Você será chamado Fare. Você abriu a brecha. E o pai olhou e disse: olha que brecha você abriu. Então você é um rompedor. Essa é a etimologia da palavra Pérez ou Fares em português. Rompedor de nascimento. É uma natureza, é uma marca, é algo que vem instalado dentro de você. Quem nasceu para romper não tem limitação. Você não pode colocá-lo numa caixa. Você tem que usar ele para que abra caminho, para que mostre o endereço para outro, para que abra brecha para outro. Ele tem uma natureza que não se conforma com aquilo sistêmico. Ele pode trabalhar no sistema, mas ele vai criar algo que está além do sistema, além dos moldes que já são conhecidos, porque o Espírito dele foi acordado para abrir aquilo que todavía não existe. Porque ele não busca modelos da existência, ele está buscando modelos na área profética, na área invisível, soluções que todavía não foram aplicadas, revelações que ninguém trouxe. Não está googleando, não está buscando modelos existenciais, está entrando no secreto da criatividade do davar profético. Essa é a dimensão onde se mexe a fé. Esse é um reino. E como é um reino, tem todo o departamento, tem todas as esferas, tem todas as áreas. Cada um de vocês pode ser um rompedor, entrando na dimensão de fé em uma dessas esferas, de uma área de atuação, e puxar coisas que a igreja nunca teve. Me perdoe, que a geração nunca teve. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Quem cresce e multiplica, a unção de multiplicação necessária é uma unção que vai provocar admiração. O que significa? Vão ver que você é habilidoso, que você tem crescimento, e as pessoas te vão admirar. Mas a unção de rompedor vai produzir inveja. Bíblia. Por que a unção de rompedor produz inveja? Porque você perde a marca. Não sei se se fala assim. Atletismo. Quando você vai correndo ciclismo e vem um cara que vai te seguindo, daqui a pouco você perde ele. Ele fica tão atrás que é impossível que ele te alcance. Aí você rompeu. Isso provoca inveja, porque só pode invejar aquilo que você nunca alcançará. Então quando você provoca inveja, é porque teus inimigos se dão conta que nunca alcançarão a unção que Deus depositou em ti. Tem que haver alguém aqui que tenha mentalidade de rompedor. Tem que haver aqui que tenha uma mentalidade de rompedor, um pensamento de rompedor. Senhor, me dá um crescimento que seja tão grande, tão exponencial, que seja uma brecha tão grande, que ainda meus inimigos, minha concorrência, fiquem tão atrás, que eles tenham vergonha de sequer me imitar, porque sou tão grande, tão forte, tão poderoso, que seja extremadamente único. Isso é uma unção, me perdoe, atrevida. Tem um exército, imagine 10.000 homens acampados numa planície, armados até os dentes, preparado física, mentalmente, psicologicamente, para entrar na guerra, sabendo que tem superioridade numérica e arma, para enfrentar um inimigo que é menor. Agora tem um exército atemorizado, menor em número, menor em arma, menor em experiência, para confrontar aquele exército. E estão todos atemorizados.
não temos estratégia, não sabemos, vamos ter que pedir a misericórdia. O que vamos tratar é batalhar um dia, 2 dias, 3 dias, talvez resistir e depois chegar a uma boa negociação de paz, porque vencer não temos condição. Aí o que acontece? Aparecem 2 rompedores, ou um só, porque sempre precisa um rompedor e um doido. Então se você não consegue outro rompedor, consiga um doido. Porque entre fé e doido são similares. No mundo profético, chamar de doido ou de homem de fé é o mesmo. Porque você não pode ter fé e ser racional. Está aqui ou não está aqui? Fala para o irmão, se você quer ter fé, ache um doido. Alguém tem que acreditar com você. Alguém tem que acreditar com você. Alguém tem que acreditar com você. Aleluia. 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 Me perdoe, quando você consiga um cônjuge ou vai namorar, os jovens, quando você vai namorar com alguém, não olhe só a cor de cabelo, não olhe a cor dos olhos, olhe a visão. Se ele consegue sonhar, se ele consegue sonhar, se ele consegue ver o que você vê, se ele consegue ser tão louco como você é louco, senão não vai andar, porque você precisa caminhar com alguém que tenha a visão que você tem, a esperança, a fé, a determinação que você tem. Aleluia. Está aqui ou não? E essa aliança é ministerial, em toda a esfera é o mesmo. A igreja onde você vai, onde você adora, você tem que estar alinhado com o pensamento, senão você vai estar lutando contra um sistema que não vai te deixar existir. Ok? Então vamos lá. Bíblia. Estão ali os filisteus. Está o exército de Saul. Estão guerreiros, gente armada. Já tiveram batalhas, são experientes. E Jonathan diz, não dá certo aqui. Vamos que por trás, pelo penhasco, a gente consegue subir. E nunca vão pensar, porque quem vai ser doido para subir por aquele penhasco? Aí subiu o rompedor. Está aqui? Quando sobe por aquele lugar, ok? E chega lá. E o escudeiro diz, poxa, só nós, porque o escudeiro é refém do, não pode deixar o soldado, né? Porque senão ele é morto. Tanto que quando morria o Senhor, eles mesmos se suicidavam porque sabiam que ia morrer, porque ele tem que morrer junto com o líder, não pode se separar. Então se o príncipe, que neste caso é Jonathan, vai subir, o escudeiro tem que subir. Ok? Então Jonathan pega o escudeiro e diz, vamos subir. E o escudeiro diz, mas nós, como vamos lutar contra aquele exército? Ele diz, olha, se Deus tem que salvar, para salvar com 2 dá igual, com muitos, com poucos dá igual. Então vamos. E o doido diz, tem razão, vamos então. Bom, há coisas que eu não posso nem contar. Só se é segredo. Mas em uma oportunidade eu tive que andar 370 quilômetros em bicicleta. Eu disse, eu vou ir e vou voltar em bicicleta, 370 quilômetros. Ok? Eu fiz a conta, é fácil, são tantos quilômetros, tantas horas. Era jovem, era mais jovem, né? Então andava em bicicleta, eu vou ir. Só que eu consegui um doido. Quem era o doido? Um irmão que evangelizava comigo. A gente ia, pregava aqui, pregava ali, pregava lá. E quando eu fiz o caso, estou indo, vou ir para tal cidade, vou em bicicleta, chego lá, fico o dia e dou volta ao outro dia. E ele disse, você vai sozinho, mas quem vai contigo? Irmãos, eu era menor de idade. Minha mãe teve que ir da polícia, como é que chama? Prefeitura. A fazer não, da polícia mesmo. Na delegacia para assinar um documento firmado, o delegado carimbou para que quando me parasse a polícia, um menor andando de bicicleta de uma cidade em outra, 370 quilômetros, aí eu apresentava a cartinha, cara. E o irmão que era diácono de igreja, ele olhou e disse, você vai ir sozinho? Não, eu não posso te deixar, eu vou contigo. Então você, se quer rompedor, tem que encontrar outro doido, viu? Está aqui ou não? A pergunta não é o quarto homem, cadê seu doido? Então, cadê seu doido? Ok. História essa parte, fui, voltei, estou vivo. Sobrevivi a isso e o biotônico Fontoura, então. Ok. Só a geração velha sabe, né? Caminho do rompedor.
Você precisa desse tipo de coisa. Você precisa de alguém para que te acompanhe. A Bíblia diz que esses dois subiram aquele penhasco. E quando chegaram lá, imagine dois contra um exército. O problema não era subir, o problema era enfrentar. E Deus trouxe o livramento. Você entende o que é a dimensão da fé ou não? Você entende ou não? Quando você faz algo ousado que ninguém fez e o Espírito de Deus vem sobre ti e te abre uma brecha, te dá um caminho novo, te dá uma vitória, e você, em vez de voltar frustrado, quando é fé, não loucura, quando é fé, quando não nasce no coração do homem, sino na revelação. Este homem não estava substanciado na habilidade dele, na natureza dele, estavam pensando em quem Deus era. Aleluia! O mesmo Deus que tinha aberto o mar vermelho, que tinha tirado uma nação do Egito, era o Deus que podia livrá-lo da mão dos filisteus. Até você tem que entender que grandes empresas, grandes companhias, elas podem ser vencidas por uma estratégia de alguém que tenha uma ideia criativa de parte de Deus. Diga fé. Senhor, me ensina o caminho da fé para trazer à existência as coisas que não existem. A primeira vez que eu tive uma revelação, tive duas revelações em etapas diferentes, porque cada uma te dá um acesso e depois você cresce a mesma fé, mas te dá acesso a algo maior. O primeiro carro que eu comprei foi um Fiat 147, do 79. Só que não era um clássico, naquela época não era assim, como agora que colecionam carrinhos velhos, era o que dava mesmo. Deus me deu uma revelação. A revelação, eu estava assim, de pronto veio, porque quando você ora, não é que Deus te fala quando você ora. Quando você não está orando, está fazendo algo, de pronto, caiu. E pode estar fazendo alguma coisa aí, você sabe, porque você ora, quando vem a revelação. E me chegou a revelação, precisa comprar um carro. E eu disse, ok. 2 vezes na vida tive 2 casos diferentes, e as 2 vezes com a mesma marca de carro. Meu Deus, misericórdia, nunca mais Fiat. Perdão. Mas tinha que ser escola. A escola você não começa na faculdade, então tem que ter no colégio era o Fiat. E eu tive uma revelação, o Senhor me deu aquilo, é que eu, ok, vai comprar um carro. E eu juntei todos os meus trocados e dava $50. Ok, tenho $50, tenho a revelação, Deus me falou de um carro e eu saí buscar. Fui numa concessionária em outra da minha cidade e nenhuma delas tinha um carro, imagine, para comprar com $50, não dava nem para a primeira parcela, nem para o documento, R$300. Ok, ao fim, o Senhor, uma concessionária me levaram, mostraram todos os carros no lugar mais barato que eles tinham, no depósito que não era da loja, o lugar mais longe, o pátio, digamos assim. E vi os carros e nenhum carro dali não dava nem para fazer a parcela. Imagine, comprei o carro. E com 18 anos de idade, bem, não tinha crédito, nem cartão, nem nada disso. Nem celular estava inventado, ok? Naquela década. E de verdade. Então, resumo, eu disse, e que preço você quer? De quanto você quer, guri, o carro? Eu disse, olha, eu creio que $1.000, mais disso não. Ele disse, $1.000 não vale nem aquilo que está ali. E eu olhei para ele e disse, então eu quero aquele. Eu estou falando a verdade, irmão. Quem quer aprender a romper? Eu vou te dar o código da fé. Agora, você quer o código da fé ou não? Agora vem a impartição, hein? Eu tenho que expor para que você seja beneficiado. Ok? Então eu disse, eu quero esse carro. Só que o carro que estava ali estava sem roda, estava sem vidro, sem farol e um monte de galinha dormindo dentro. Ou seja, o homem disse, poxa, tipo, o que você quer? Que te venda uma pedra? Entende? Eu disse, eu quero a pedra. Porque se Deus vai levantar filho, levanta filho das pedras. Entende ou não? Então, hoje eu quero o meu carro. Acabou. Se não é 0, não é meio, o que seja. Deus me falou, hoje eu vou com o meu carro. Eu disse, eu quero aquele. Disse, é sério? Não, eu quero aquele carro. Está bom, eu preparo ele para você. Quanto você quer pagar? $1.000, o que eu posso pagar. Como você vai pagar? Tenho 50. E o resto, parcela. Ok, tá bom, vou vender para você. Tipo, teve misericórdia, eu creio, né? Aí eles colocaram roda naquele carro, limparam, tiraram as galinhas. Tá? Ficaram as galinhas sem teto, mas é outra história. E me entregaram, uma semana depois me entregaram o carrinho. Só que quando eu peguei o carro, irmãos, para você entender, o carro não tinha os vidros, não tinha os farol, não tinha estepe, não tinha espelho, não tinha retrovisor. Você está entendendo como estava o carro? Mas o carro andava. O problema é que eu não sabia dirigir tampouco.
Assim que eu tive que pedir para um irmão que fosse levantar o carro para mim. Aí o irmão colocou, me deu umas dicas. Eu lembro que eu saí o primeiro dia andando no carro e feliz. Eu andava no carrinho que eu aprendi, né? Já andava. Aí depois um irmão me disse: olha, Davi, não ande só na segunda. Eu vejo que você passa toda na casa em segunda. Coloca a terceira, quarta. Ah, tá bom. Obrigado pela dica. Aí eu coloquei terceira. Porque, irmão, não sabia nada de nada. E o pior de tudo, que o carro parou, deixou de andar. Meu carro está com problema. Aí eu fui a pé lá a buscar o pastor, o irmão que me tinha ajudado a ensinar. Ele falou assim: e você colocou gasolina? Gasolina? Tinha que colocar gasolina, doutor Fausto. Parou o carro, não queria andar mais. Tampouco andava agulha de gasolina. Então, imagine aquilo. Ao final eu arrumei o carrinho e o carrinho já andava melhor, né? Já coloquei farol na frente, pelo menos não tinha o vidro. Lembro que o banco do acompanhante, quando eu passava, eu fiquei traumado, irmão. No próximo carro que eu comprei, quando eu passava na água, eu fazia assim, ó, porque eu lembrava que antes batia por baixo e entrava água. Bom, o assunto... O que faz um caipira quando compra um carro? Vai para a praia. Na minha cidade não tinha nem sinal. Nem sinal, de verdade. Década do 80, 90, início dos 90. A minha cidade era pequenininha, não tinha nem sinal. Aí que eu fiz? Vou para o Brasil de turista. Então coloquei gasolina, etc. Preparei as coisas para a praia. E aí minha expedição, irmão, hoje em dia você faz em 5 horas. Eu demorei 16. Meu carrinho chegava a 70, 80, aí eu ia para o acostamento e deixava os caminhões passar, né? Ficava esse doido correndo, e eu a 70, 80 ali. Assim que eu fui para a praia, e praia gaúcha. Fui do Uruguai, entrei pelo litoral, passei tudo, fui até o litoral. Aí, irmãos, rompedor é assim. Eu via que a gente observa, tem que ser atento, tem que ser inteligente. Então eu me di conta que havia certos lugares que havia um trânsito, que nem o que pegamos hoje aqui. Tudo parado, ninguém andava. Aí eu me di conta que do lado não havia ninguém. Então eu sempre pegava pela direita e andava. E fui andando. E fui. Cheguei muito mais rápido, ia despacio, mas consegui chegar. E todo otário ficava ali esperando. Eu cheguei. Glória a Deus, aleluia. Para ser sábio tem que ser crente. O que acontece? Dou uma volta. Na volta, venho de novo. E aí eu venho, de novo, todo mundo besta parado. Pá, pela direita. Sempre a direita é o melhor caminho. Direita. Eu passava. Numa dessas, olhando assim, será que não tem que parar e onde todos eles param? Eu disse, será? Não. É que eles não viram que aqui está aberto, eu fico lá trancado. Aí eu fiquei pensando, aí na próxima eu perguntei, eu parei pela direita e perguntei, por que todo mundo está parado aí? É que aí é pedágio, tem que pagar. Irmãos, é verdade. Mas você pode ser um rompedor. Não é onde você nasceu. Não é o que você era, é o que Deus vai fazer contigo. É a revelação de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus chama o que não é para envergonhar o que é. A sabedoria dele, a ciência dele. Buscai a Deus. Você tem necessidade de aprender nada, porque a unção mesmo te ensina todas as coisas. Não é que não aprendemos, é que vem um espírito de revelação que te tira da tolice. Porque o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Quando você teme a Ele, Ele te acrescenta neurônios, te dá sabedoria, te dá inteligência, te dá visão, te abre o mundo. Aleluia! Aleluia! Você não tem que nascer, você se torna. Porque no mundo espiritual você já é. No natural você nasceu numa favela. Você nasceu sem educação, sem paternidade. Nasceu no mundo da orfandade. Mas a promessa de Deus é para você. A promessa de Deus é para você. Te tornarei cabeça, te sentarei com príncipe, te colocarei nos lugares altos. Reis, príncipe, gente poderosa serão aqueles que cuidarão dos teus filhos, que educarão, que formarão eles. Aleluia! Esse é o Espírito de Deus. Mas você creia. E quando você acredita, Ele te abre uma porta, te abre outra, te abre dimensões que você nunca imaginou. Porque o que te leva não é tua sabedoria, não é tua segurança pessoal, não é tua característica psicológica. O que te leva a crescer e a romper é uma unção, é um espírito de fé que gruda, que entra em você. Ele é mais poderoso que qualquer ciência, que qualquer técnica humana, que qualquer
que inteligência. É uma unção que vem sobre ti, te cobre, te reveste, muda a tua estrutura, muda a tua mentalidade, te abre a visão. Já estudei em faculdade em 4 continentes, 7 mestrados. Tenho mais coisas que nem sei. Eu já não lembro todos os títulos que tenho. Você entende o que é isso? Você entende o que é isso? Não é o que você era, é o que você se tornará. É o que você se tornará se você crer. Abraão não olhou, sou um velho, já estou idoso, aonde eu vou ir? Se me chamasse com 30, com 40, mas agora que estou com 90 anos, vou mudar para onde? Vá! Sua descendência possuirá a terra que te estou mostrando. A fé te abre os olhos e você começa a ver o que ainda não existe, o que não está diante de você. Aleluia! Aí você aprende a materializar e a trazer a existência. A trazer a existência o que todavia não é, o que não existe. Está aqui? É uma unção de rompimento. É uma unção de rompimento. Quando passou o tempo, veio os códigos proféticos, aprendi a entender na escritura que a fé é a nossa matriz. Ela gera em você, ela incuba sonhos, visões, percepções espirituais. E quando você segue elas, ela cria as coisas que não existem. Entende isso? Por mais inteligente que você saiba, mais sábio que você seja, você vai estar na limitação humana. Quando você entra na dimensão do fé, os limites caem. Porque você não tem limitação, você tem o ilimitado. Você acessa a matriz de Deus, a sobrenaturalidade. Aquele que criou as coisas que existem da inexistência é o que te dá o poder para você profetizar e trazer à existência coisas mais poderosas que você nunca se imaginaria pedir por ela do natural. Um dia Deus me falou, vai para o Chile. Eu disse, ok papai, estou indo para o Chile. Vendi tudo que eu tinha e o que não eu dei de presente. E peguei uma pequena porção de dinheiro e me fui para o deserto do Atacama. Cheguei lá e comecei a profetizar e orar. Tive experiências de terceira dimensão com Cristo. Tive revelação, estudo profético, é maravilhoso, é bonito. Tenho livros escritos sobre isso. Mas paralelo à visão profética, o rompimento no natural. Porque se a cruz tem um haste, uma madeira para o céu, tem uma madeira que é horizontal. Então o reino não se sustenta só pela revelação, senão pela construção, arquitetura e engenharia daquilo que você vê. A gente abriu uma empresa com 50 metros quadrados. E comecei ali. Essa empresa em poucos anos estava em 4 países. E não fazia negócio com irmãos. Nunca vendi uma peça para um crente. Está aqui? Trabalhei na área de vestuário, muitas áreas, mas na área de vestuário. E começou aquela empresa pequena. Mas cada vez que eu chegava numa cidade, eu não aplicava a estratégia de mercado. Nunca apliquei a estratégia de negócios. Todas as formações e capacitações tive depois que me aposentei. Com 37 anos de idade, disse, não trabalho mais. Já tenho o suficiente para viver eu e a próxima geração pelo futuro. Assim que não trabalho mais, vou me cá para o reino. Entende? Porque sou mais precioso no reino que fazendo isto. Mas, saí como cabeça. Qual era a estratégia? Depois aprendi, hoje me divirto estudando isso. Eu gosto. Mas nenhuma dessas estratégias é mais poderosa que a revelação e o dom de fé. Existem pessoas aqui, neste espaço, nesta mesma aula, e talvez através da mídia, mas aqui tem pessoas que têm 1000 vezes mais capacidade que eu tinha. Tem mais ferramenta, tem mais riqueza, tem tudo. O que você precisa hoje é de um batismo de fé. Um batismo de fé. Um batismo de fé. Para você ser aquele que marca a história de um estado, de uma nação. Não me diga que você quer ser diferente da sua família. Você já é diferente. Você tem o sangue do Cordeiro. Agora você tem que olhar algo muito maior. Você tem que receber um batismo de fé para ser o herói. O que marca o destino. O que marca o destino de uma geração. Me perdoe, você não está destinado a ser o cabeça da família. Você está marcado para ser o cabeça de uma cidade, não, de uma nação, em uma geração.
Está aqui? Mas quando chegava numa cidade, eu orava no mundo espiritual. E começava a orar e dizer: Senhor, venha teu reino, venha teu reino, venha teu reino. O Senhor é Deus desta cidade, o Senhor é Deus desta nação. Venham teus príncipes, venham teus anjos, me deem revelação, me deem a ciência. Ordeie a Satanás que abra as portas, que saia do caminho, que se renda, que entregue o despojo, porque está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. O que está escrito? Peça-me, te darei por herança tuas nações e por posse os confins da terra. Esta nação eu quero possuí-la, eu quero minha herança nesta nação. Quando recebia o rema, recebia a estratégia, a revelação, sentia um som entrar em meu osso. Aí eu saía a fazer um negócio. A maioria de vocês vai pesquisar, vai investigar, vai ver, vai fazer análise de mercado. E depois que está todo quebrado, cheio de medo, diz: Senhor, me ajuda. Você tem que puxar a substância da fé, o peso da fé. Quando você recebe a fé sua é superior a uma nação. Me perdoe, eu tenho que dizer isso. A fé sua tem que ser superior a uma nação. Me perdoe, você não pode empatar, você não pode estar no nível da nação. Se você quer romper aqui no Brasil ou em qualquer nação, o peso da sua unção e da sua fé tem que ser superior ao peso que existe na nação. Esse é um som de rompimento. Esse é um som de rompimento. Ela te torna pesado no mundo espiritual. E acompanha essa estratégia, essa força, o ímpeto no espírito. Quando você olha, me perdoe, tremem as estruturas. Tremem as estruturas. Eu fui aquele menino no Fiat 147 sem saber o que era um pedágio. Mas não sou o mesmo. A unção te muda, a unção te torna pesado, a unção muda seu paradigma, seus pensamentos, sua posição. Ali estava sentado num colchão, num assento acolchoado, todo furado. Essa era a minha posição naquele Fiat 147, pedindo misericórdia. Hoje estou sentado em posições celestiais. E eu sei isso. Satanás sabe que eu sei isso. Pelo tanto exijo minha posição. Quando tomamos autoridade sobre uma região, sobre uma cidade, Satanás tem que recuar. Satanás tem que recuar. Investimos a filho de autoridade e damos e delegamos a autoridade que nos foi dada sobre o território. E Satanás tem que entregar, porque sabe que nós sabemos que temos a chave, que temos a autoridade e o domínio. Essa substância é um peso de fé que entra dentro de você. Está aqui? Você precisa dessa substância. Você precisa desse espírito para criar antes. Aí você começa a chamar as coisas que não são como se fossem. Esta é minha terra. Esta é minha cidade. Esta é minha companhia. Estas são as minhas empresas. Compreende? E traz à existência aquilo que te foi revelado. Pastor, eu sou pastor. Você é pastor? E o que você está fazendo? O espírito de fé é o que te olha, faz olhar um território e diz: Satanás, agora você tem que se mudar deste bairro, desta região, porque a mim me foi entregue e a primeira porção da minha herança nesta terra, esta cidade, esta região. E você começa a subjugar o mundo espiritual. E vão te dizer: cadê seus intercessores? Qual é a sua rede mundial de oração? Você vai dizer: não tem isso aqui. No pacto não é uma condição. Na condição do pacto é: peça-me. Peça-me e te darei. Peça-me e te darei. Porque para que Ele te dê, não depende de conselho, não depende de intercessores, não depende de evangelista, não depende de estrutura. Depende de quem tem. É o único que pode dar o título. E Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário para retomar a chave de autoridade de governo sobre cidades e nações. E Ele dá a quem a Ele pedir. Está aqui? Quando você crê nesse poder e essa autoridade, te será delegado, te será dado. E Satanás não poderá colocar limites em você. Você vai abrir uma brecha em sua geração que ninguém antes abriu. Fique com isso. Deus vai abrir contigo uma brecha em lugares que ninguém antes abriu. E pastor e os intercessores, precisamos deles. Faremos eles depois. Chamaremos intercessores, chamaremos evangelistas, chamaremos pastores, chamaremos empresários, chamaremos sócios, chamaremos investidores, faremos negócio. Toda essa estrutura é criada depois que você recebe a substância da fé. Mas a fé é insubstituível. Ela é a que traz à existência o que ninguém antes viu.
Eu não sei se você me entende. Olha, não somos tapados como você diz. Nós visionamos, observamos. Sou um homem de mercado. Que significa isso? Que eu não fico só nas paredes orando. Eu vou por todas as nações do mundo, mais nações do que você pode imaginar. E olho e observo o que Deus faz e o que Satanás faz. Olho os povos, olho as nações, conheço o mercado, conheço todas as áreas. Observo elas. Mas a estratégia não é mental. Você tem que receber a substância da fé. Quando Deus te dá a substância da fé, você avança. Essa vitória é consequente. Essa vitória é impossível de ser freada, impossível de ser parada, porque a fé, ela vai criar, você não sabe, ela cria um novo caminho, outro caminho, outro caminho, outro caminho, outro caminho. Por quê? Porque Deus te dá a visão de possuir aquele território. Aleluia! Está aqui? Se você não tem o peso da fé, você vai dar sempre, vai ficar com o pé atrás, por se tem que bater em retirada. Quando você tem fé, você não tem atrás. Só fica um caminho, você vai avançar. Você vai avançar, você vai conquistar, você vai tomar, você vai possuir aquilo que te foi mostrado. Você vai trazer à existência aquilo que te foi mostrado. Está entendendo ou não? A fé, ela se exercita. Deus te mostra uma coisa pequena e depois uma média e outra maior e outra maior. E quando você dá conta, você começa a possuir, a tomar coisas que são ilimitadas, que são impossíveis para o ser humano. Mas você olha, isso é tão fácil, isso é tão fácil, isso é tão fácil. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei se você entende. Quando Josué olhou a terra e disse: não, vamos lá, Moisés, nós tomaremos aquela terra. Eu vou te dizer algo. Com 40 anos, você olhar uma terra e dizer: eu posso possuir essa terra, é uma coisa. Mas quando ele tinha 80 anos, ele chegou no Jordão. Entre aquele momento que ele estava no ímpeto, vamos tomar essa terra, e 40 anos depois, já estava com 80. E ele olhou e disse: ainda possuirei essa terra. E ficou 40 anos, viveu até 120, 40 anos mais derrotando inimigos e vencendo. Está entendendo o que estou dizendo ou não? Você vai receber uma medida de fé que não é uma sensação do momento, é uma impartição, é uma unção que vai ficar sobre você todos os dias. Você vai ser um homem ou uma mulher transformado pelo Espírito de fé, pela unção de fé. Já está aqui a frequência, o manto, a unção. Começam a vir os sonhos, as visões. Aleluia! Vamos adorar a Jesus esta noite. Vamos adorar a Jesus. Manhã e sábado vamos impartir o Espírito, vamos fazer transferência de unção. Temos elementos proféticos para ungir você, para você destravar e entrar nesse mundo de rompimento. Aleluia. Mas eu quero orar para que essa frequência, essa primeira medida de fé venha sobre você hoje mesmo. Coloque-se em pé e vamos adorar a Jesus. Há uma unção forte aqui. O mundo sempre vai te mostrar os limites. Deus vai te mostrar o que as pessoas chamam de sonhos. Mas no mundo espiritual é uma realidade que já existe. Que diz a Bíblia? Chama as coisas que não são como se fossem. Nós vamos puxar o espírito de fé. E você vai começar a orar agora. Lembra que no início eu perguntei para você em que área você precisa romper? Agora eu não quero que você pense o que você precisa romper. Eu quero que você pense o que é que você vai romper. Em que área? O que seria completo e perfeito para você? E a oração sua não vai ser: Senhor, me ajuda a romper. Você vai pegar o espírito de fé e vai chamar, vai trazer, vai puxar, vai encurtar a distância e trazer à existência isso que você viu. Não está trancado, não está paralisado, não está travado. Isso tudo é temporal. Você pode entrar na dimensão da fé e tomar, trazer a realidade, receber isso, gerar, introduzir em seu ventre, trazer a existência, materializar aqui. A enfermidade não existe. Existe uma palavra de fé de cura. A pobreza não existe. Existe uma palavra de prosperidade. A fraqueza não existe. A Bíblia diz: diga ao débil, diga ao fraco, eu sou forte. O que significa? Você está chamando que não é como se fosse.
A Bíblia te está dizendo: se você é fraco, diga que você é forte. Você traz a força à existência. Se você é pobre, diga: Senhor, eu sou próspero. E chame a prosperidade, chame a cura, chame a libertação, chame a revelação, chame a salvação, chame a santidade. Vamos, comece a orar agora no Espírito. Mientras eles adoram, abra sua boca e dedique 2 minutos. 2 minutos no poder do Espírito. Ouço cadeias quebrando. Preciso 2 minutos de você orando em línguas. 2 minutos. Eles vão colocar o som, mas a frequência é você. É você que tem que falar. Você que tem que falar. Abra sua boca e diga: Pai, Pai, eu saio do estreito, saio da limitação, saio de tudo que está travado. Eu quero romper as maldições, as marcas da minha família. Pai, em tua autoridade nesta noite, na autoridade apostólica e profética, eu oro por este povo agora, por cada homem e mulher neste lugar aqui. Que tudo que está travado, que se rompa agora, em nome de Jesus. Um som de rompimento venha sobre eles agora. Um som de rompimento. Abre uma brecha agora. Ensine o caminho do rompedor. Abre, Pai. Dê a eles uma visão clara. Que o Espírito de fé entre neles com ousadia agora. Dá uma visão clara agora, em nome de Jesus. Quebramos ataduras, quebramos ligaduras. Tudo que estava segurando você se rompe agora, se quebra agora. Esmagamos cadeias, prisões se quebram agora. Saia, saia livre agora, livre agora. Saia fora do estreito, fora da limitação. Fora, fora agora, pelo poder do sangue do Cordeiro. Tudo que te segurou por anos e por gerações se rompe agora. Um som de rompimento, te damos a bem-vinda. Um som de rompimento, um som de rompimento, um som de rompimento. Faça homens e mulheres que abrem brecha, em nome de Jesus. Puxe o Espírito de fé sobre você. Receba agora mesmo um batismo de fé para visionar e ver aquelas coisas grandes que Deus vai te entregar. Abra seus olhos no Espírito agora. Abra seus olhos no Espírito e veja, 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 veja agora. Receba Espírito de fé, de velocidade, de rapidez para trazer a existência. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia! Unge-me com fé. Eu darei a ordem ao invisível. Unge-me com fé. E eu irei por aí rompendo, crendo, crescendo, avançando, insistindo. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Vamos, adore Jesus. Adore. Você é um adorador profético. Adora o que você sabe e fale o que você não sabia. Mas comece a profetizar e liberar a palavra, trazendo a existência. Comece a chamar o plano finalizado, o plano perfeito, completo. Traga ele a existência, manifeste seu espírito de fé agora. Vamos, vamos, 1 minuto mais de profecia. 1 minuto mais de profecia. Milagres se desatam mientras você profetiza e traz a existência. Aleluia.